A paz do Senhor a todos, nossos irmãos do nosso curso teológico da Antioquia, que nós vamos dar andamento então ao nosso curso, né? Nós estamos falando sobre eclesiologia, né? Que é o estudo tratado da igreja, né? E aí nós já estamos adiante, aí tivemos algumas aulas de forma presencial. E hoje nós vamos adentrar em alguns assuntos relacionados à continuação do nosso curso, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos pais da igreja, né? O que seriam os pais da igreja? Nós vamos dar continuidade, nós já falamos sobre alguns pais da igreja, né? Em outras feitas, mas agora vamos rapidamente falar sobre os principais, né? Os pais da igreja. Né? O que seria a expressão pais da igreja? Né? Eu estou colocando na tela aí já uma primeira imagem que traz um conceito. Né? Os pais da igreja é um grupo de escritores. Muito importante nós sabermos, né, que a primeira parte, como a primeira característica desses pais da igreja, nós tivemos primeiro o período apostólico, né, que são os apóstolos. Vimos qual é que é o conceito de apóstolo, mas agora nós entramos nos pais da igreja, que são escritores, né? São aqueles que escrevem, que começam a escrever sobre as doutrinas principalmente dos apóstolos, tudo aquilo que eles aprenderam com os apóstolos, eles vão colocar no livro, né, no papel, para a posteridade, né? Então eles que vão formar a teologia propriamente dita, né? Então os pais da igreja são um grupo de escritores, teólogos e líderes cristãos influentes da antiguidade que viveram aproximadamente entre os séculos I e o século VII. Eles são considerados testemunhas autorizadas da fé cristã. Nós vamos observar que muitos deles conheceram os apóstolos, né? Eles são conhecidos como pais apostólicos, né? Século I e século II foram os líderes que sucederam os apóstolos, focando-se em edificar e encorajar os cristãos da fé. Né? Os apologistas, eles defendiam o cristianismo de ataques externos, visto que João já passou por isso, né? João ali na igreja de Éfeso, ele já passava por essa questão dos combates, aliás, heresias, né? O João pode ser considerado o primeiro apologista, mas os apologistas de fato mesmo, né, são aqueles do século II e século III, ali depois de Cristo, quando eles vão defender o cristianismo dos ataques externos, né? Também tem a figura dos polemistas, né? Um pouquinho depois, século II e século III, que vão combater as heresias e falsas doutrinas que surgiram dentro da própria igreja. Vocês observam que os apologistas, eles defendem as heresias dos ataques externos, já os polemistas é os ataques internos que surgem dentro da própria igreja. Nós temos aqui o primeiro grande apologista, né, que é Clemente de Roma. Ele viveu do ano 35 ao ano 100 depois de Cristo, é um presbítero da igreja de Roma. Ele escreve uma carta muito importante, a carta aos Coríntios, a igreja que está em Corinto, a capital da Caia, né? Que Paulo já havia escrito uma carta, que é o que está nos livros das cartas paulinas. Clemente, ele escreve uma carta que traz o mesmo teor, ele aborda os mesmos problemas que Paulo havia abordado anteriormente. Diz a história que Clemente de Roma ele vai ser batizado por Pedro, pelo apóstolo Pedro, né? E ele foi martirizado também. Ele teve uma pedra amarrada ao pescoço e lançado ao mar. Nós vamos observar que a maior parte dos apologistas eles foram martirizados, né? A carta de Paulo aos Filipenses vai citar um Clemente, possivelmente tenha sido esse Clemente, né?
quando a Filipenses 4,3 vai dizer, ele, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Também há uma grande possibilidade de Clemente tenha sido um dos escritores, né, dentro da ideia de quem escreveu a carta aos Hebreus. Clemente está nessa lista, né? Então este é o primeiro. Depois nós temos Inácio de Antioquia, também considerado um dos apologistas. Ele é discípulo de João, ele vive entre os anos 67 e 110 depois de Cristo, e ele vai suceder Pedro. Pedro, já no final da sua vida, ele ficou ali na igreja de Antioquia, depois de Jerusalém ele vai para Antioquia, fica um tempo em Antioquia, e Inácio, ele vai suceder Pedro no pastorado da igreja da Antioquia. Ele escreve várias cartas para as igrejas também, mesmo casos de Paulo e de Clemente, né, que eles tinham esse hábito de escrever cartas às igrejas, e uma carta de encorajamento para Policarpo de Esmirna. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre Policarpo de Esmirna também. Ele foi martirizado no período do império do imperador Trajano, devorado por leões, e ele impede, há um plano ali dos seus seguidores, dos seus amigos, para que ele não seja sacrificado, tipo um resgate que eles vão tentar fazer ali, mas ele intercede, ele diz, não, eu quero ser devorado, eu quero ser martirizado, tanto que uma das cartas vai dizer, vinde feras, devorai-me, façam-me que me unam a Cristo. Então ele ansiava ali pelo martírio. Esses homens, eles tinham essa preocupação de serem martirizados, porque eles achavam que era o mínimo que poderiam fazer pela causa de Cristo, é entregarem as suas vidas também, porque Cristo deu este exemplo, né? Então, vocês vão observar bastante isso. Policarpo de Esmirna, bem conhecido, existe um filme, inclusive no YouTube, muito bom, até indico aos irmãos que assistam, que vai contar a história de Policarpo de Esmirna, uma história muito bonita, né? Ele viveu entre o ano 70 até o ano 155 depois de Cristo, ele é discípulo de João. Ele vai fazer um link entre os pais apostólicos, os apóstolos, e os pais apologetas, né, os apologéticos, né, que é a palavra. Ele escreve uma importante carta aos Filipenses. A maior parte dessas cartas, elas se perderam com o tempo, nós não temos essas cartas, né? Tem um livro até, eu devo ter na minha biblioteca aqui, está aqui, ó, que vai falar sobre histórias eclesiásticas, né? Que é de Eusébio de Cesaré, que conta muito dessas histórias e tem alguns trechos dessas cartas, né? Policarpo, ele exorta a igreja a ter uma vida virtuosa na prática das boas obras e firmeza da fé, mesmo que isso custasse a sua vida. E foi o caso de Policarpo. Diz a história que Policarpo, ele tinha uma certa amizade com o imperador, né? E ele é colocado ali na arena para ser incendiado, não na arena, nas proximidades, ali onde eles eram martirizados. E o imperador desce ali, vai falar com ele e diz, olha, Policarpo, nega Cristo aí e vai embora, né? Vamos lá, sai daí, sai dessa fogueira. E ele vai falar uma célebre frase, quando ele diz que em 86 anos, ele já era idoso quando ele sofre o martírio, esse Cristo nunca me abandonou, não vai ser agora que eu vou negá-lo. E aí ele é martirizado, uma história muito bonita de Policarpo de Esmirna. Nós temos também outra figura, Justino, o mártir, né? Ele ganha esse nome de mártir depois, obviamente, da sua morte. Justino, ele tinha uma busca muito grande pelas verdades, né? Ele passou pelo estoicismo, passou pelo idealismo de Platão, de Aristóteles, até pelo esoterismo, até pelos cálculos de Pitágoras, né? Ele vai passar
para tentar achar algo que respondesse ao seu anseio, né? Ao seu anseio de achar a verdade. E ele vai achar isso no Evangelho, né? Ele fundou uma escola cristã em Roma. Diz a história que ele, depois de tanto procurar, ele sentou-se numa praça e ali, através de uma criança, ele ouve o Evangelho, né? E ouve a história da salvação e ele vai segui-lo. São histórias que né, vão sendo contadas aí, algumas verdades, outras nem tanto, né? Mas ele foi alcançado, o fato é que ele foi alcançado pela verdade de Cristo e vai fundar uma igreja cristã em Roma. Ele vai escrever ao imperador, ele teve bastante ímpeto, né? Porque escrever ao imperador não era algo nada fácil, porque muitos recebiam o martírio, né, como resposta, né? E aí ele vai escrever ao imperador e seus filhos para que revisasse as acusações contra os cristãos e libertasse-os, né? E ele vai afirmar que que o que há de bom no homem se deve a Cristo. O homem só é bom porque Cristo está nele, né? Então essa é a história, um pouco, rapidamente, aí sobre Justino, o Mártir. Claro que nós estamos pontuando algumas questões aqui sobre eles, né? Valeria um vídeo sobre cada um deles, porque é muito bonita as histórias desses homens, né? Aqui nós temos Tertuliano. Quando nós falamos de pais da igreja, nós vamos pontuar os dois mais importantes, Tertuliano e Orígenes, né? São os dois mais importantes. Tertuliano, ele vai viver já no final do primeiro século, metade do primeiro século, início do segundo século. Ele é um advogado de Cartago, né? Ele tinha uma linguagem bastante vigorosa e elegante. Ele defende o cristianismo, né? Pois cultuava profundo zelo por Cristo. Escreveu ao governador romano da sua província, mostrando a falsidade das acusações aos cristãos e que esses eram melhores cidadãos mais honestos, né? Eram os cristãos. E ele tem uma célebre frase também que ele vai dizer que o cristianismo não adianta matar cristão, porque cristianismo aumenta diante da perseguição. Quanto mais se persegue o cristianismo, mais ele aumenta. Então, essa foi uma frase dita por Tertuliano, que é uma grande verdade, né? Dando continuidade aqui, Clemente de Alexandria, também estudou filosofia com muitos mestres até se converter ao cristianismo. Ele vai traçar uma linha paralela entre a filosofia grega e o cristianismo, para provar que o cristianismo é superior à religião pagã dos gregos, né? E vai levar os pagãos para Cristo. Nós temos também aqui o mais importante deles, né, juntamente com Tertuliano, que é o Orígenes. O Orígenes, ele nasce em um lar cristão, né? O seu pai, Leônidas, ele é preso e vai para ser martirizado. E Orígenes só não vai junto porque a sua mãe esconde as suas roupas, não deixa que faça com que ele não vá atrás do seu pai, onde certamente seria martirizado também. Depois que seu pai Leônidas é martirizado, no ano de 202, ele vai assumir a responsabilidade da sua família, da sua mãe mais 6 irmãos, e ele assume ali com 16 anos as responsabilidades da família. Aos 18 anos ele assume a escola cristã em Alexandria, uma das maiores escolas, né? Ele vai publicar cerca de 6.000 pergaminhos, que nada mais são do que comentários sobre textos bíblicos. Então ele vai desenvolver uma grande biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, né, que é também conhecida como a Biblioteca de Orígenes. Ele vai ser preso e martirizado na Palestina. Ele é um dos poucos, né, líderes da igreja, pais da igreja, que está na Palestina, na região de Israel, né? Aqui nós temos uma obra muito importante escrita por Orígenes, que é a primeira teologia sistemática a ser escrita.
né, os princípios, né, o tratado sobre os princípios. É uma teologia sistemática, os irmãos devem saber já, nós falamos já em outras aulas o que é uma teologia sistemática. É quando aborda os principais assuntos da fé cristã, por exemplo, Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia, né, a salvação. Então, trata os principais assuntos, né? Então, Orígenes foi o escritor do primeiro tratado da teologia sistemática. Eu fiz questão ali, até expliquei em aula, agora eu estava lembrando aqui que nós já demos essa aula, mas vale a pena para, né, nós entendermos um pouco mais que esses pais da igreja, eles vivem um tempo em que o cristianismo está se formando, ele tem somente as cartas paulinas, tem os evangelhos, então está tomando forma o cristianismo, as doutrinas, né? E eles vão cometer alguns erros. Aqui nós temos o origenismo, né? Que são uma heresia que foi divulgada por Orígenes, que estava baseada em 4 pontos, né? A pré-existência das almas, ele dizia que as almas já existiam muito tempo atrás, havia como se fosse um depósito de alma, e quando nós nascemos, ganhamos uma alma. Quando nós entendemos que, na verdade, que a nossa alma, ela nasce conosco, né? Quando a gente nasce ali, nós ganhamos um corpo, uma alma e um espírito. Também ele falava sobre a questão da apocatástase. O que vem a ser a apocatástase? Ele vai defender que no fim dos tempos todos vão se converter, né? Todos vão ter um conhecimento da verdade, inclusive o diabo, né? Então ele passa por cima da questão de trono branco, julgamento final, essas questões, e vai dizer que não, que todos vão para o céu, todos serão salvos. Ele também usa muito a questão da alegoria. Ele acha que a Bíblia é muito mais alegórica, muito mais simbólica do que literal. Nós entendemos, né, que ela é tanto literal como simbólica. Alguns trechos são simbólicos, mas a maior parte da Bíblia ela é literal. E ele também falava sobre um erro da Trindade, né, da Santíssima Trindade, quando ele ensinava que o Pai era superior ao Filho e ao Espírito Santo. Então são algumas doutrinas que são errôneas, né, até consideradas heresias, e de alguns pais da igreja. Então a gente observa que não eram homens perfeitos, eram homens que tinham dificuldades, inclusive, do seu entendimento bíblico, né? Algumas heresias surgiram com esses homens, mas mesmo assim tiveram um grande valor, né? Porque essas heresias elas foram depois ressarçadas pela igreja, né? E acabou ficando a verdade de Cristo. Nós temos aqui uma foto, coloca aí uma foto, a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Orígenes, né? Que é a Biblioteca de Alexandria. Dando continuidade, então, nós temos outro pai da igreja que também está localizado ali na região da Palestina, que é Eusébio de Cesareia. Né, já para o final do terceiro século, do segundo século e início do terceiro século. Ele é educado em Cesareia, né, discípulo de Panfilho. Panfilho, ele era um presbítero e erudito, e ele tinha ele pesquisava muito, ele trabalhava muito dentro dessa biblioteca de Alexandria, né, então ele coloca ali Eusébio para ajudar ele ali na conservação dessa biblioteca, e Eusébio começa a estudar bastante, né? E então ele vai estudar com Panfilho, né? Panfilho, ele é martirizado na perseguição de 303, que é a última grande perseguição, a de 303, né? Logo depois para as perseguições, porque 213 já assume Constantino, e aí vai parar as perseguições. Então uma das últimas guerras é uma guerra entre romanos e os cristãos ali em 303, onde é martirizado o Panfilho, né? A partir de 313, Eusébio é bispo da igreja de Cesareia em um período de paz, que começa um período de paz. Há uma crítica aí que
ele flertava muito com a questão do arianismo, né? Sabem muito bem o que é arianismo. Arianismo é aquela doutrina que negava a divindade de Cristo, né? Tratava Cristo só como um homem, não humano, não como Deus, né? Ele tem uma proximidade muito grande com Constantino, até pela questão da conversão de Constantino. E aqui nós temos a foto da obra principal, né, que é As Histórias Eclesiásticas. Eu tenho esse livro, eu acho que eu já levei em aula algumas vezes. É um livro que conta curiosidades sobre esse primeiro período, ali, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. Ele conta algumas histórias bem interessantes, né? Aqui só um ponto aqui, o que é o arianismo, né, que foi falado já anteriormente. O arianismo é uma doutrina cristológica iniciada por Ário. Ário era um presbítero da igreja, né, que rejeitava a trindade, considerando Jesus uma criação de Deus Pai, e não da mesma substância, o eterno, mas inferior, criado por Deus, né? Essa doutrina foi declarada herética no Concílio de Nicéia, em 325. Esse Concílio de Nicéia aqui, ele foi convocado por Constantino, na cidade de Nicéia. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, né? No ano 313, saiu o Edito de Milão. O que vem a ser o Edito de Milão, né? Proclamado em dupla ali pelos imperadores Constantino e Licínio, né? No ano 313, não vai tornar ainda a igreja como a religião oficial do império, mas ele vai conceder liberdade religiosa a todos os cidadãos do Império Romano. A partir desse momento, todos os cristãos poderiam desenvolver as suas igrejas, né? Ter as suas igrejas. Inclusive, Constantino ele vai construir a primeira igreja. Sua mãe Helena se converte e ele constrói uma igreja. Então, até esse momento, os cristãos eles se reuniam nas catacumbas romanas, como foi falado na última aula, né? Mas agora eles podem ter um espaço de igreja, né? Foi mais de 300 anos de perseguição oficial, o decretou a devolução das propriedades confiscadas, né? Muitos cristãos tinham as suas propriedades confiscadas. O Edito de Milão, assinado em conjunto por Constantino e Licínio, ele vai devolver estas propriedades, né? Nós temos também outro pai da igreja aqui, já para o final, aqui num período muito mais calmo, né? Que é o Jerônimo. O Jerônimo ele nasce em Stridão, na Croácia. Ele vai desenvolver seu ministério em Veneza. Eu acho que no livro está que ele nasce em Veneza, mas não, ele nasce na Croácia. Ele vai desenvolver o seu ministério tanto em Roma como em Veneza, né? Era um grande erudito. E ele dizia que ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. É que é o momento que a igreja católica começa a se afastar. A igreja, quando eu falo igreja católica, é a igreja, né? Era a única que tinha nesse momento. Ela começa a se afastar das escrituras. Então ele vai trazer um primeiro alerta, dizendo, olha, ignorar as escrituras é ignorar a Cristo, né? E ele tem um trabalho muito importante também, Jerônimo, que ele vai fazer a tradução, conhecida como a Vulgata, né? Que é a tradução da Bíblia para o latim, né? A Vulgata refere-se à tradução latina da Bíblia, feita por Jerônimo, no século V, a partir de textos originais do hebraico. Então, a tradução do hebraico para o grego é chamado de Septuaginta, né? Lá no início dos primeiros séculos os últimos séculos antes de Cristo ali, né? E agora nós temos a tradução do hebraico para o latim, né? Que é a Vulgata, que foi responsável aí por essa tradução, foi Jerônimo, né? Vulgata vem do latim inverso vulgata, que significa versão comumente usada ou popular, indicando que foi criada para ser acessível ao maior número de pessoas da época. Essa tradução tornou-se a versão oficial da Igreja Católica e foi fundamental para a transmissão das Escrituras no Ocidente por séculos, né?
Então, uma importância muito grande de Jerônimo, né, que ele tenha escrito, ter feito essa tradução do hebraico para o latim. Temos também aqui um pregador eloquente, João Crisóstomo, também no final do século III e início do século IV. Ele era conhecido, devido à sua eloquência, como Boca de Ouro. Era um homem de família rica, né? Ele exerceu advocacia, ele era um advogado, até a morte da sua mãe. Quando a sua mãe morre, ele vai viver uma vida ascética, né? Vai viver mais no deserto, vai morar em uma caverna, na Antioquia, né? Ele faz duras críticas ao Império Romano devido às roupas extravagantes e à sua idolatria. Ele vai morrer exilado, né? Era um pai da igreja, também um dos mais eloquentes, né? Que era o João Crisóstomo. Também temos o Ambrósio, né? Muito importante também, além de pregador, ele era um grande administrador. Ele vai falar contra os poderes dos grupos arianos, que já surgiam desde lá de João, né, os arianistas, né? E ele não se hesitou em se opor ao imperador Teodósio, quando este reuniu o povo de Tessalônica em um circo e mandou massacrá-los, né, pelo assassinato do governador desta província, e depois ele foi à ceia, né, o imperador ali, lembrando que aqui já a igreja e o Estado estão juntos, né? Então o império, a igreja já é a religião oficial do império. Um ponto importante também da pregação de Ambrósio foi que Agostinho aceitou a Cristo assistindo uma pregação de Ambrósio na Catedral de Milão. Lembrando que Agostinho, que nós vamos falar agora na próxima slide aqui, foi um dos maiores teólogos da história, né? Nós podemos pontuar dentro do cristianismo, né? Primeiro a figura de Cristo, que é quem vai fundar o cristianismo, né? Depois Paulo, pela sua importância, e depois Agostinho. Depois, mais tarde, nós vamos falar sobre um outro expoente aí do cristianismo, mas o terceiro seria Agostinho de Hipona, né? Ele era da África, do norte da África, da cidade de Tagasta, filho de uma mãe cristã que tinha muito cuidado com a educação cristã do seu filho. Ela era chamada Mônica, né? E o pai era um pagão, patrício, né? Agostinho, ele viveu uma vida boêmia, uma vida comprometida com o mundo, né? Tanto que ele vai ser pai bem jovem com uma concubina, ele vai engravidar uma concubina, né? Muito jovem. Ele rejeita o cristianismo por entender que, como ele era bastante erudito, ele entendia que o cristianismo era para os leigos e iletrados, não eram para pessoas inteligentes como ele, né? Então ele não tem nada do cristianismo, ele vai viver uma vida bastante afastada do cristianismo. Ele vai provar do maniqueísmo e do neoplatonismo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre o maniqueísmo, né? Ele ensina retórica em Milão e Roma, né? E diz a história que ele estava sentado no jardim ali depois de certo tempo, e ele vai ouvir uma voz que dizia: pegue-a e leia. E aí ele vai ouvir essa voz e vai ficar intrigado, né? E ele vai procurar o primeiro livro que ele vai achar, né? Porque recebeu essa ideia, né? Essa mensagem, pegue-a e leia, e ele vai achar uma Bíblia. E ele abre essa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, né? Uns escritos que ele pega ali, tem a carta aos Romanos, e vai ler exatamente esse texto de Romanos, que Paulo escreve aos Romanos: comportem-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E essas palavras tocaram a vida de Agostinho, e ele prova ali uma mudança de vida. Ele se converte ao cristianismo, logo depois
ele vai até a Catedral de Roma, de Milão, e lá ele ouve uma explanação da palavra de Deus feita por Ambrósio, e ele vai se converter ao cristianismo, se tornando uma das maiores referências teológicas até hoje. Ele volta a Cartago, se torna bispo no ano de 396, bispo de Hipona, por isso seu nome, sua alcuna, Agostinho de Hipona. Ele desenvolve o grande princípio da analogia da fé e descreve o mais importante tratado teológico sobre a Trindade, né? Ele morre no ano 430 depois de Cristo, deixando mais de 100 livros, 500 sermões e 200 cartas. Muitos desses nós temos acesso até hoje, né, dos escritos de Agostinho. Deve ter alguma coisa aqui na minha biblioteca sobre o Agostinho, se não me engano, né? Passada essa questão dos pais da igreja, nós entramos também no assunto das heresias que permeavam aquela época, né? A primeira heresia é uma heresia legalista. O que vem a ser a heresia legalista? Isso já surgiu lá desde o primeiro concílio de Jerusalém, convocado por Pedro e Paulo ali, que já tinha essa questão dos judaizantes, né? O que é o legalismo? É considerar a lei de Moisés, né, mais importante que Cristo, né? Aqui nós temos um conceito, pode ser considerado heresia no contexto teológico cristão, pois a heresia é uma doutrina contrária ao credo religioso. E o legalismo é uma doutrina que defende que a salvação e o crescimento espiritual são alcançados não somente pela fé e pela graça de Cristo, mas pela obediência a um conjunto rigoroso de leis e regras humanas, principalmente as leis mosaicas, né? Aí nós podemos colocar o fato da guarda do sábado, a própria circuncisão, né, que Paulo ali rebate, principalmente na carta aos Gálatas, né? Então, nós vamos entender que heresia legalista é tudo aquilo que traz lei e obediência a uma lei para ser salvo. Quando nós entendemos que a salvação ela é nos dada pela graça de Cristo, né? E o passo que nós damos é a fé que Ele mesmo nos dá, né? Então a salvação toda, a nossa salvação toda é responsabilidade, é nos dada pelo Senhor. Continuando aqui, temos também as heresias filosóficas, né? É um grande perigo para a pureza das doutrinas da igreja, teve origem na filosofia grega, né? Principalmente os gnósticos, né, que diziam que tu só alcança a salvação a partir do conhecimento, né? Então, os judeus, querendo ajustar o cristianismo com a filosofia, ou então mostrar as ideologias pagãs dentro de uma roupagem cristã, muitos filósofos estimularam e promoveram conceitos entre o povo que contrariava genuínas doutrinas cristãs. Aqui nós temos o gnosticismo que está ligado às heresias filosóficas, né? O gnosticismo, o que ele dizia? É um conjunto de doutrinas filosóficas e religiosas que surgiram no início já do cristianismo, né? Paulo rebate a questão dos gnósticos, Pedro também, né? Próprio João, que vai dizer que a salvação só é alcançada através do conhecimento especial, que é chamado de gnose em grego, né? Então, o caminho da salvação da alma do mundo material considerado imperfeito e mau. Os gnósticos acreditavam na existência de um Deus inferior, o demiurgo, né, responsável pela criação do mundo. O que eles diziam, os gnósticos? Que um Deus perfeito ele não poderia encostar na matéria, porque eles diziam que o espírito é bom e a matéria é mal. A partir do momento que um Deus bom, perfeito, toca, cria a matéria, ele se contaminaria. Então Deus ele criou um outro Deus inferior, né? O demiurgo, que esse sim vai ter contato com o homem e vai ser o criador do homem, a criação do mundo, né? Quando nós entendemos, a partir de Gênesis 1:1, que é Deus que criou todas as coisas, o Elohim, né? O plural majestático, né? Que é o próprio Deus. Nós temos também o marcionismo, né? Que também é uma outra heresia surgida já no início da era cristã,
através de Marcião, era um teólogo cristão primitivo, evangelista, uma figura muito importante do cristianismo primitivo. Ele era filho de um bispo da região do Ponto. O que dizia o marcionismo, né? O sistema de crenças cristãs dualista do século II, fundado por Marcião, né? Ele acreditava na existência de dois deuses distintos criadores. Né? Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo e mau, diferente do Deus do Novo Testamento, que era um Deus mais paciencioso, mais tranquilo, né? Ele vai afirmar também a necessidade de rejeitar o mundo material e adotar o ascetismo religioso, né? Com práticas do jejum e celibato, né? Por considerar o corpo mau. Todos eles tinham essa ideia, né? As heresias, elas falavam muito isso, que o corpo é mau e o espírito é bom. Então não podia Deus, que é espírito, criar um corpo que é mau, né? Essa é a teoria do Marcião. Então todas as teorias, as heresias, elas surgem dentro da igreja, né? Aqui nós temos, da igreja primitiva, nós temos também o maniqueísmo, né? Que nós já falamos agora há pouco. É um dualismo religioso secretista que se originou na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano, cuja doutrina consistia basicamente em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, o bem, e o reino mal, que é a sombra, né? Em localizar a matéria e a carne no reino das sombras e afirmar que o homem se impunha o dever de ajudar a vitória do bem por meio das práticas ascéticas, evitando a procriação e os elementos de origem mal. Né? Não, isso é o maniqueísmo, até dentro daquela mesma ideia, né? O mundo das trevas e o mundo do bem. Temos também o montanismo, né? Que é o Montano. Montano era um bispo da igreja ali, atual Turquia. O Montano, ele era muito de espiritualizar tudo, né? Ele era muito... ele dizia que Deus estava falando diretamente para ele e trazia umas revelações novas para ele. Né? E ele tinha o auxílio ali de duas profetisas, Priscila e Maximiliana, que também recebiam essas profecias. Ele era muito de espiritualizar tudo e trazer uma revelação nova, o que é um grande perigo, né? Porque a revelação já tinha, que era a Bíblia. Então eles vão trazer algumas coisas, né, diferentes. Aqui eu trouxe alguns pontos aqui, as principais crenças e práticas do montanismo, né? ênfase em profecias contínuas e revelações diretas do Espírito Santo. Não que nós não cremos na profecia, claro que cremos, né? Nós somos continuistas, só que na questão da revelação, nós entendemos que ela para em João, né, nos textos, né? Também a questão do ascetismo rigoroso e arrependimento radical, né? Eles eram muito radicais quanto à questão do cristianismo, da vida cristã, e levavam muito em conta essa questão da profecia. E eles esperavam a iminência da volta de Cristo, né? Então aqui nós temos o montanismo era algo que existe até os dias de hoje, né? Quando as pessoas espiritualizam tudo, né? Tem coisas que não são espiritualizadas, não são para serem espiritualizadas, e as pessoas acabam espiritualizando tudo, e é mais ou menos essa figura do montano aqui, do montanismo, né? Que foi uma heresia também dos primeiros séculos da igreja. Aqui nós temos essa figura aqui, o Constantino, né, que foi imperador de 306 até 337, lembrando que em 313 ele assina o Edito de Milão, que vai dar uma autorização para que os cristãos tenham liberdade de culto, né, que é a figura do Constantino, e do lado o Edito de Milão. O que vem a ser o Edito de Milão? É o Edito de Tolerância de Milão, foi uma declaração dos imperadores romanos, Constantino e Licínio, nós já falamos sobre isso, que concedeu liberdade religiosa do Império Romano, pondo fim às perseguições e autorizando a devolução das propriedades confiscadas dos cristãos, né? Então esse é o Edito de Tolerância. A Igreja e o Estado, né? Então nós temos ali
180 depois de Cristo inicia o declínio do Império Romano. Então o Império Romano ele perde força, né? 284 sobre o imperador Diocleciano, ele tenta reorganizar o império quando tudo se centralizou nele, elegendo os cristãos como adversários deste propósito. Iniciou uma grande e definitiva perseguição entre os anos 303 e 305, que nós falamos sobre isso, né? Quando houve essa última grande perseguição, muitos cristãos foram mortos ali, né? E a partir do ano de 305, Diocleciano renuncia, e aí é um ano que tem 4 imperadores, né? Um ano de muitos sucessores, até chegar em Constantino, que vai governar dos anos 312 até 337, quando assina o Edito de Milão, né? Essa perseguição, que durou do ano 100 mais ou menos até o 313, ela teve várias causas, né, políticas, sociais e religiosas, né? Constantino, no ano 330, ele tira a capital do Império de Roma e leva para Constantinopla. Ele vai criar ali, vai dar seu nome a esta cidade, né? No ano 330, Constantino transfere a capital do Império de Roma para Constantinopla, devido ao paganismo, que há uma corrupção muito grande dentro da igreja, né? E aí ele vai tirar ali, tentando evitar o paganismo, acabar com esse paganismo, que a igreja agora já é diferente daquela igreja que saiu ali no primeiro e segundo século. Agora é uma igreja que já tem uma corrupção, né? Já é uma igreja corrupta, digamos assim, onde as pessoas não precisam mais se converterem para entrar para a igreja. As pessoas entram para a igreja simplesmente para ganhar poderes, né? E nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Sob essa perspectiva, temos a vitória do cristianismo, antes perseguidos e mortos, mas agora uma vitória entre aspas, né? Mas agora sentados no trono romano, justamente com os séquitos de autoridade que acompanhavam o governo de Roma. Antes os cultos eram feitos às escondidas, templos destruídos e confiscados, mas agora suntuosos templos edificados e pagos através do dinheiro dos cofres públicos, por meio de altos impostos. Então esse é o momento que vive a igreja, né? Dentro dessa questão ali, volta do ano 330 ali, mais ou menos, há uma discussão bastante grande entre os dois principais teólogos daquele momento, Ário, né, que é o arianismo, né, que vai dizer que Jesus não é Deus, e Atanásio, que vai dizendo que Jesus é Deus, né, vai falando sobre a divindade de Cristo. Isso gerou uma grande discussão, né, e neste momento aqui, Constantino convoca o concílio na cidade de Niceia, né? Agora é o imperador que chama um concílio. Até então a igreja se reunia através dos bispos da igreja, né? Agora o imperador, Constantino vai convocar esse concílio. Tem uma presença de mais ou menos 300 bispos da igreja e eles vão discutir sobre este assunto, sobre a discussão entre Atanásio e Ário, dizendo que Jesus não é Deus, e Atanásio dizendo que Jesus é Deus, né? Claro que vai vencer, o entendimento vai ser de que Jesus sim é Deus, né? A posição de Atanásio. Aqui nós temos os 4 concílios. Quando nós falamos em concílios, é bom nós entendermos o que são os concílios, né? É uma reunião da igreja, dos líderes da igreja, quando surge algum assunto, alguma discussão sobre algum assunto de heresia, principalmente, né? Então a igreja se reúne. Nós podemos pensar no primeiro concílio, em Atos capítulo 15, ali, da questão do judaizante, né? De Paulo e Pedro. Nós podemos pontuar esse como o primeiro concílio. Mas aqui dentro desse contexto nós vamos ver aqui quais são os concílios, né? Então, o primeiro concílio, deixando de lado de Atos 15, o primeiro concílio ecumênico é na cidade de Niceia, no ano de 325, né? Esse que foi
convocado por Constantino contra o arianismo, né? Também temos aqui o segundo concílio na cidade de Constantinopla, já no ano 381, contra o apolonianismo, né? O que dizia o apolonianismo? Ele ensinava que Cristo eram duas pessoas distintas, ou seja, negava a união hipostática, né, da natureza. Na verdade, nós entendemos, e esse concílio ele vai mostrar isso, que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Né? Aqui, segundo Apolinário, aqui havia uma separação, né, entre a natureza humana e física de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz, né? No ano 431 também teve o terceiro concílio na cidade de Éfeso, contra os nestorianismo. Este ensinava que Jesus era um homem perfeito e que servia como receptáculo que portava Deus em si. Ele era somente um homem que tinha Deus, né? Na verdade, nós entendemos que Jesus é o próprio Deus, e esse concílio vai mostrar isso. O quarto concílio, em 451, na cidade de Calcedônia, vai falar também contra a questão do monofisismo, né? Que Jesus tinha apenas uma natureza divina e não as duas, que ele não era homem. Então, quando Mariano dizia que Jesus não era Deus, já o monofisista dizia que Jesus não era homem, né? Mas também nesse concílio foi importante para deixar claro essa questão. Entrando já na igreja medieval, a igreja medieval ela vai do ano 600 até o ano 1500, né? Nesse primeiro momento, a igreja na Idade Média inicial, nós temos a figura do Papa Gregório I, né? É um momento em que a igreja vive um momento muito ruim. Nesse período aqui da Idade Média, a educação está quase esquecida, né? Os filhos brigam entre si pelo poder ali, os reis indolentes, há grandes fomes e pestes nesse momento, e a igreja ela tenta se reorganizar através de Gregório I. Ele vai tentar trazer uma questão da independência da igreja, separar a igreja do Estado, claro que ele não vai conseguir. Ele vai ser quem vai trazer a ideia da penitência e do purgatório, né? O padre Gregório I. Aqui nós temos um texto que vai mostrar como é que viveu a igreja neste período, né? Já da Idade Média, no século X e início do século XI, o estado deplorável da vida religiosa se mostrava, pois a maioria das igrejas e mosteiros era de propriedade privada, e esses dispunham de cargos eclesiásticos sob seu controle, fazendo o que lhes parecia melhor, muitas vezes vendendo-os ou ainda entregando de presente a parentes próximos. Quanto aos papas, em geral eram corruptos e incompetentes, afiliados de família politicamente poderosos de Roma e de regiões circuncidadas. Aqui nós temos uma frase aqui de Otto Freising, que ele dizia que considera em certa medida felizes aqueles que escreveram nesta época, pois após a turbulência do passado, de novo alvoreceu um fulgor de paz sem precedentes. Esse momento aqui que ele está falando já é da igreja na Alta Idade Média, entre os anos de 1050 até 1300, né? Os papas se tornam os líderes supremos da igreja cristã no Ocidente. Então eu vou deixar essa próximo slide aqui para... Vamos dar uma pausa aqui, e aí logo nós voltamos com mais uma parte da nossa aula aí, tá? Deus abençoe, irmãos.